Olá, seja muito bem-vindo ao canal Bíblia com Francisca. Eu sou a Francisca Grenza, teóloga por formação, e hoje nós vamos falar sobre as festas judaicas no Evangelho segundo João. Vocês estão vendo aqui que eu estou me arrumando, que meu cabelo estava bagunçado, eu tinha saído, enfim, é isso. Mas vamos lá. Nós vamos falar a respeito das festas judaicas no Evangelho segundo João. E de começo, assim, na entrada do assunto, eu já vou indicar para vocês algumas bibliografias, caso você queira se aprofundar no assunto. Um deles é este comentário sobre o Evangelho segundo João. Ele é em alemão, é do professor Johannes Beutler. Ele é muito conhecido na área da literatura joanina. Há 50 anos ele só pesquisa sobre o Evangelho segundo João. O nome do livro é Das Johannes Evangelium Comentar. Aqui, ó, é da Herder, bom? Aqui, ó. Tudo que eu vou falar aqui para vocês, eu tirei daqui desse livro, tá? É da Herder, ó, da editora Herder, vendo? Então, é do professor Johannes Beutler, alemão, maravilhoso. O outro é esse aqui, ó, Tendas e Tabernáculos, é do professor Ângelo Virgílio Pelá, Religião e Pós-Modernidade. Então, é o nome, acho que da editora, tá bom? Eu tenho um outro, As Festas Judaicas no Evangelho segundo João, do professor Gilvan Araújo, mas eu não tenho o exemplar no momento aqui, mas depois eu mostro para vocês. O outro, em português, esse das Johannes Evangelium, do professor Beutler, foi traduzido para o português, aí ó, aqui ó, Evangelho segundo João, pelo professor lá da FAG de Minas Gerais. Foi traduzido pelo Johann Konings, exatamente. Ele faleceu há pouco tempo, um grande biblista na área da literatura joanina, e enfim, mas ele traduziu esse livro do alemão, né, aqui em português, caso vocês queiram se inteirar sobre o Evangelho segundo João. Ele traduziu, é da Loyola Editoras, tá? Um outro que eu vou também indicar é Evangelho segundo João, comentário bíblico das Paulinas, do professor Cláudio Vianez Malzoni. Aqui, ó. Tudo é sobre o Evangelho segundo Yohanan, segundo João. Tá? O Evangelho segundo João. Tá vendo aí, ó? Cláudio Vianez. Então, tudo que eu vou falar para vocês aqui sobre as festas judaicas, caso vocês queiram se aprofundar nessa literatura, vocês vão encontrar. Uma outra indicação que eu vou fazer, caso vocês queiram, visitem o Museu de Cultura Judaica aqui em São Paulo. Lá também tem muitas coisas lindas que vocês podem ver, e objetos dos quais são utilizados nas festas, né? Por exemplo, de Shavuot, da Páscoa, a festa de Hanukkah, que é a festa das luzes. Então, eu indico que vocês façam uma visita, vai ser bem legal para vocês terem acesso aos utensílios, né? Para vocês verem como o que são utilizados. Vocês sabem que eu já falei, talvez em algum vídeo aqui, que as festas judaicas são lunisolar. Por quê? Ela é de acordo com o calendário lunisolar, né? Que é referente à lua, referente ao sol, tem toda essa questão das estações. Os meses judaicos são diferentes do nosso calendário, né? O nosso calendário é o calendário gregoriano. Os judeus usam o outro calendário. O calendário judaico é diferente do calendário gregoriano,
bom? Então, as festas judaicas no Evangelho segundo João, elas estão presentes na vida de Jesus, né? Então, Jesus participa de muitas festas, quer dizer, de muitas não, mas ele participa de algumas. Então, as festas judaicas no Evangelho segundo João, que vai do capítulo 2, versículo 13, 2 a 50 e de 12 a 50. A primeira Páscoa acontece no capítulo 2, versículo 13 e no capítulo 4, versículo 54, né? Então, o que o Evangelho pode dizer a respeito dessas festas, né? Que a gente chama de festa judaica. Porém, não são festas judaicas, são festas do Eterno, são festas do Senhor, né? Ele as instituiu ao povo, né? A quem cumpre as leis, a gente chama de festa judaica. Porém, é festa do Senhor, principalmente a Páscoa, né? Então, olha só, o Evangelho segundo João, ele contempla a estrutura, né? Ele contempla a estrutura com os relatos na terceira parte. Qual é a terceira parte? É do segundo capítulo, versículo 13, até o capítulo 12 em diante, até os 50, né? E são enquadrados quase sempre por uma festa judaica. Chega-se aos seguintes enquadramentos. A primeira Páscoa, que vai do capítulo 2, versículo 13 ao capítulo 4, 54. Uma festa dos judeus, porque não é mencionado no Evangelho segundo João, às vezes tem festas anônimas, tá bom? Mas a gente, pelo contexto, pelo texto, nós verificamos, né, que a gente consegue identificar algumas, embora não seja mencionado, tá? Então, uma festa dos judeus que acontece no capítulo 5, versículo 1 a 47. A segunda Páscoa, que ela é mencionada no capítulo 6, versículo 1 a 71. A festa das cabanas, ou festa das tendas, né? Ou festa dos tabernáculos, que a gente chama de Sukkot em hebraico, tá? Ela é mencionada no capítulo 7, versículo 1, 10 a 21. Depois vem a festa da dedicação do templo, que acontece no capítulo 10, versículo 22 a 42. A terceira Páscoa, né, que acontece no capítulo 11, versículo 55, 12 a 50. E aí, o que acontece? Nesse capítulo, vai se falar do novo santuário, né? Jesus como o novo santuário, tá? Então, no capítulo 2, versículo 13 a 22. A primeira cena, no versículo 13 a 17, né? Que é uma segunda cena, e a segunda cena no versículo 18 a 22. No versículo 13, o Evangelho segundo João menciona 3 Páscoas. Que vai do capítulo 2, versículo 13, ao capítulo 6, versículo 4, e no capítulo 11, versículo 51. No versículo 11, capítulo 11, versículo 55. Sempre diz de forma expressa que é a Páscoa dos judeus. Parece que para os ouvintes leitores do Evangelho, no final do primeiro século, a Páscoa dos judeus não é a Páscoa dos cristãos. No mais, na primeira Páscoa, Jesus se revolta com o funcionamento do templo em Jerusalém. Na segunda Páscoa, Jesus permanece na Galileia. Na terceira Páscoa, novamente em Jerusalém, Jesus celebra a ceia antes da morte, ou seja, no capítulo 13, versículo 2, tá? Jesus sobe a Jerusalém. Mais tarde, isso ocorrerá mais por ocasião de uma festa anônima, como eu mencionei há pouco, né? No capítulo 5, versículo 12. Da festa das tendas, capítulo 7, versículo 2, e por festa da dedicação no templo, no capítulo 10, versículo 22.
No versículo 14 e 16, no templo, Jesus encontra o escandaloso comércio, né, de gado, ou seja, os vendedores de boi, ovelhas e pombas e cambista com suas bancas. Quem nunca viu isso nos templos, gente? Então, Jesus já combatia esse tipo de coisa. Depois eu vou contar para vocês, eu não tenho aqui. Lá, quando eu estava viajando, vocês sabem quanto custa um vidrinho pequititinho assim de água benta lá na Europa? €1. €1 equivale a R$ 6 aqui no Brasil. Sim, eles vendem água benta, depois vendem água de melissa, tudo essas coisas assim que eu nem vou comentar mais, tá? Eu tô, sabe, enfim. Então, os visitadores do templo, vindo do interior ou de terras estrangeiras, de fato, precisavam comprar os animais para que fossem oferecidos como sacrifícios, né? Não podiam trazer tudo isso consigo, justamente por ocasião da Páscoa. Devia ter uma grande quantidade de animais disponíveis e sacrificavam-se até 18.000 animais por dia. Sim. Além disso, os cambistas, quem são os cambistas, Francisca? Os cambistas são os vendedores que vendem as coisas no templo, entendeu? Então, eles ganhavam importância no funcionamento do comércio naquela época, né? O dinheiro do templo, pois, tinha que ser puro, né? Sem trazer efígies pagãs. Francisca, o que são efígies pagãs? São as moedas estrangeiras que cada moeda tem, cada dinheiro, em qualquer lugar do mundo, gente, até no nosso, existe uma esfinge, é isso mesmo, esfinge, o nome daquela imagem que vem nas moedas. O que isso significa? Aquilo são deuses. Na nossa, por exemplo, nós temos a Marianne, que ela é inspirada na Marianne francesa, né? Nós temos a República, que chama das nossas moedas, no nosso dinheiro brasileiro. Nós temos a esfinge da República, mas essa mocinha que tem um rostinho bonito lá no dinheiro brasileiro, ela foi inspirada, se não me falha a memória, na Marianne da Liberdade, né? Lá da França, né? Dos franceses. Então, cada moeda, cada povo tem o seu Deus, seu dinheiro, que tem a imagem de alguém estampando, né? Essa moeda. Então, nesse caso aqui, o dinheiro tinha que ser puro, né? No sentido ser limpo, né? Aqui já existia lavagem, né, de dinheiro, gente. Aqui, ó. Pois o dinheiro tinha que ser puro, sem trazer esfinges pagãs, ou seja, os judeus não podiam ter outros deuses. Lembram de novo, de Deuteronômio 6:4, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é um, o Senhor teu Deus é único. Então, eles têm esse mandamento e não podiam ter deuses pagãos, né, no seu dinheiro, né, que são as imagens dos deuses estrangeiros. E Israel vivia rodeado dos outros povos, né, Mesopotâmia, enfim, todos aqueles deuses que existiam nesses lugares. Então, eles não podiam ter, tá? Então, o dinheiro tinha que ser limpo, né? Para Jesus, tudo isso não faz sentido, tá? Aparentemente, ele quer dar um novo destino ao templo de Jerusalém, assim como fez com as talhas na bodas de Caná. Se você não ouviu a explicação e a leitura do Evangelho segundo João, capítulo 2, que fala sobre um casamento em Caná, eu te aconselho a procurar aí no vídeo, que nos vídeos anteriores, que você vai encontrar a explicação e também a leitura desse capítulo, tá bom? E já te convido, se você não é inscrito aqui no canal, vem, se inscreve, aciona o sininho para que você receba as notificações quando eu estiver aqui postando vídeos novos, tá? Com assuntos novos. Eu te peço, assim, que você compartilhe com seus amigos, com nas redes sociais que você tem,
com seus contatos, para que essa comunidade cresça. Tá? Eu quero crescer aqui no YouTube, sim, lógico. Eu quero, porque quanto mais gente souber dessa literatura, eu penso que o mundo é melhor. Sabe por quê, gente? Uma pessoa com Deus, ela não faz maldade com os outros, sabe? Ela vai querer fazer seu trabalho bem, porque ela vai ter uma ética interna. E se você não acredita também e cumpre tudo isso, maravilha! Seja muito bem-vindo aqui no canal também. Então se inscreva, compartilhe esse áudio, tá bom? E para você que me ajuda também financeiramente aqui no canal, com os Pix, aquelas coisas todas, para que eu possa ter esse material, eu também te agradeço. Olha, muito obrigada. Que Deus te abençoe muito e te faça prosperar no que é bom muito, tá bom? 1 milhão de vezes mais do que tu me mandas, tá bom? Mas me manda coisa boa, gente. Não vai me mandar porcaria, não. Porcaria eu não quero, tá? E nem miséria, tá bom? Então, olha só. O que pra Jesus aqui diz, tudo isso não faz sentido. Aparentemente, ele quer dar um novo destino ao templo de Jerusalém, o templo de Jerusalém. Assim como fez com as talhas das bodas de Canaã, que estas serviam para quê? Para a purificação judaica. Depois guardavam o vinho, o quê? Da alegria, do tempo messiânico. Todos nós queremos um tempo messiânico, né, gente? Quem não gosta, quem não está esperando aí o ungido de Deus, o Machia, para que a gente tenha aquela paz que são as promessas, né? Que as promessas de Deus sejam cumpridas no mundo, na nossa vida, né? Então, são os tempos messiânicos. É possível que Jesus se inspire no que se lê no profeta Zacarias, né? Naquele dia já não haverá mercador, ou seja, cananeu na casa do Senhor dos Exércitos. Ou seja, porque... Por que eles estão falando dos cananeus aqui? Porque Canaã, vocês sabem, né? Os deuses cananeus. Eu também não tenho. Eu tenho um livro que tem a imagem dos deuses cananeus, né? Então, eram os deuses da fertilidade, aquela coisa toda, tá? Então, ele diz aqui, ó, Zacarias diz, naquele dia não haverá mercador cananeu na casa do Senhor dos Exércitos, né? Adonai Sabaoth, né? Em Zacarias 14, 21, tá, gente? Também os 3 evangelhos sinóticos. O que são os evangelhos sinóticos, Francisco? São os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Por que sinótico? Sinótico significa olhar juntos, né? Por isso, o sim é juntos e óticos, sinótico, ótico, de olhar, né? De ver. Então, por isso sinóticos. Todas as vezes que falar sobre o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, são os evangelhos sinóticos. João é o 4º evangelho, já é um outro departamento. João é um evangelho bem mais à frente, tá? Então, também os 3 evangelhos sinóticos contam o episódio de Mateus 21, 12 a 17, Marcos 11, 15, 19, em Lucas 19, 45, 46. Contam o quê? Eles contam esse episódio dos mercadores do templo, tá? Quando Jesus, né, ele pega um azorrague, né, e vai para cima dos mercadores, porque diz que ali para eles não fazerem a casa do Pai um comércio, né? Então, a gente vai para casa do Pai para fazer o quê, gente? Para agradecer, para louvar a Deus, embora muitos vão para pedir, enfim, tem toda essa coisa aí que vocês já conhecem, né? Então, aqui, ó. Aqui, a purificação do templo ocorre por ocasião da única subida de Jesus a Jerusalém, no final de seu ministério, pouco antes da sua morte. No Evangelho de João, por sua vez, a ação de Jesus na praça do Templo de Jerusalém encabeça a atuação de Jesus Cristo. Quer dizer, desde o começo, o Evangelho de João
destaca que grandes simbolismos do judaísmo estão sendo suplantados por Jesus. Nos outros evangelhos, Jesus critica o funcionamento do templo. Este teria se tornado o quê? Um covil de ladrões. Gente, não sou eu que falo, são palavras de Jesus, tá bom? Ah, mas você estava lá para ouvir? Gente, existem manuscritos, sabe? Você quer descobrir as coisas, vai aprender hebraico, vai aprender grego, e vai atrás dos manuscritos, que aí você vai ter material, vai ter fonte para discutir sobre essas questões. Aí, então ele diz, ele teria se tornado um covil de ladrões. O que se tornou um covil de ladrões? Os templos, né? Porque exploram as pessoas, enfim. Tiram o sustento da viúva, dos órfãos, do estrangeiro, enfim, tem todo esse lado que nós, no século XXI, ainda vemos também, né, gente? Um centro de... Como eu falei para vocês, eu comprei água benta, assim, a €1. Só para dizer assim, gente, estão vendendo água benta. Gente, água benta o que é? Vai no mar, né? Vai no mar. Quer água mais benta do que essa? Feita por Deus? Não, mas é que tem lá, enfim... E aí, por que eu comprei? Para ajudar o templo também. No sentido de que eles precisam... Como não tem tanto sacerdote mais na Europa, gente, então os templos vivem do que eles vendem, né? Então eles precisam pagar luz, precisam pagar impostos também, tem várias coisas. E as pessoas às vezes vão lá e não tem essa noção de tudo isso. O que você foi fazer na igreja lá, Francisca? Eu fui ver as coisas bonitas, olhar a história, eu fui agradecer a Deus, a Nossa Senhora, por tudo que eu recebo de bênçãos. Sim, eu fui na igreja de Nossa Senhora, sim, de Nossa Senhora de Nazaré, lá em Veneza. E então, eu comprei, porque, sabe, você vai usar, eu uso... Não é superstição, eu uso porque eu sei para que serve. Então, e o intuito é justamente essa questão, a ajudar, porque tem muita gente que vai e necessita, às vezes, de estar lá, né? Então, esses templos, eles precisam se manter, né? Até pela questão da história também, ali é uma igreja de não sei quantos anos, certo? Sabe? Então, eu não tenho a data assim de cabeça aqui para dizer para vocês, mas então é isso. Quando você for a um templo, não é para você ser explorado, mas você tem que ter a consciência de que os templos funcionam, eles precisam também de recursos para pagar água, luz, telefone, tudo isso, funcionários, tudo isso aí, tá? Mas aqui no caso, eles exploravam o povo e Jesus, ele contrapunha isso, né? Então ele diz assim, aqui a purificação do templo ocorre por ocasião de uma única subida de Jesus a Jerusalém no final de seu ministério, pouco antes da sua morte. No Evangelho de João, por sua vez, a ação de Jesus na praça do templo de Jerusalém encabeça a atuação de Jesus. Quer dizer, desde o começo, o Evangelho segundo João destaca os grandes simbolismos do judaísmo que estão sendo suplantados, né, por ele, por Jesus. Nos outros evangelhos, Jesus critica o funcionamento do templo, como ele era utilizado, né? Este teria se tornado um covil de ladrões, ou seja, um centro de exploração, segundo o Evangelho segundo João. Olha, note o seguinte, Jesus não é contra o templo, tá? Tanto que ele é o novo templo, mas ele é contra o que se fazia, a exploração que era feita, né, dentro do templo. Entendeu? Naquela época já existia toda essa exploração do povo por meio do templo. Então, Jesus ele era um professor, ele queria que as pessoas soubessem as coisas, que elas entendessem, que elas aprendessem, para não serem exploradas. Por isso que no Evangelho segundo João, capítulo 8, diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que significa isso? Significa que quando você conhece, você tem conhecimento, você tem educação, você se liberta de muitas coisas que te impõem, porque você não tem conhecimento. Quando você não tem conhecimento, você é levado como ovelha para um matadouro. E nem imagina por quê. Você acha que está até fazendo algo para Deus, servindo a Deus, e não está, tá?
Então, aqui Jesus diz, né? O templo se tornou um covil de ladrões, ou seja, um centro de exploração. Segundo o Evangelho de João, Jesus vê o templo como um mercado ou casa de negócios. O que significa isso? Em grego, negócios significa empório. Então, todo empório é um negócio, tá? Vocês devem ver milhares de empórios, né? No mundo existe, a gente compra nos empórios, né? Mas ainda, enquanto Jesus, de acordo com os evangelhos sinóticos, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas, protesta contra a profanação do templo, segundo João, Jesus acaba com o culto como um tal, de forma radical, fazendo uso do que? De um chicote de cordas, conforme o versículo 15. Ele expulsa os animais de sacrifício. Assim, não poderia haver mais culto. As críticas proféticas aos sacrifícios também ocorrem em Isaías 1, versículo 11 e 17. A 17. Em Oséias também, Oséias critica, né, o culto, o sacrifício de animais. Tá no capítulo 5, versículo 6 a 7. Oséias 8, 13 e Amós 4, versículo 4 e 5. Tá? Então, são essas as referências onde são criticados os sacrifícios de animais. Deixa eu ver aqui. Contudo, a conotação social não falta. O que significa isso? Muita gente acha que eu não quero ligar para viúva, nem para o estrangeiro, nem para o órfão. Esse contexto social existe na vida de Israel, existe na nossa vida também. Então, se você não é contra as questões sociais, saiba que você está contra as leis de Deus, tá? Mas é coisa de socialismo, coisa de comunismo. Não, gente. Se você começa a ler as Sagradas Escrituras, você vai perceber que lá existe uma ordem. E se você não cumpre também essa ordem social, que é de dar o que é direito também aos que são necessitados, você não está cumprindo as coisas de Deus, tá bom? Então, olha, contudo, a conotação social não falta. Isso vem desde Gênesis, vem desde Êxodo e tudo mais, tá? E passa pelos profetas e chega em Jesus também, gente. Jesus investe também contra os cambistas ou banqueiros. Os banqueiros são os dos juros, né, gente? Então, tem tudo isso aí. Virando os banqueiros, não só dos bancos nossos atuais, mas os banqueiros, aqueles que vendem, que tem as bancas, né? Que vendiam os animais, né? Então, virando as bancas deles e empurrando as moedas, né? Conforme o versículo 15. E contra os vendedores de quê? De pomba. Porque a pomba, ela era o animal dos pobres, gente. Então, se você aumenta o preço, eles não têm como darem o sacrifício, fazerem o sacrifício deles, né? Quer dizer, darem ao sacerdote para que faça o sacrifício, acaparar para eles, né? Dando-lhes a ordem de tirarem suas coisas dali, conforme o versículo 16. Talvez se imagine que sacrifícios e comércios estejam o quê? Manchado de quê? De injustiça, conforme Eclesiástico 34, 18, 20. No versículo 17, para os discípulos, Jesus, com a sua ação contra o templo, cumpriu a palavra de Deus, porque o zelo por tua casa me devora, né? Aonde que está isso? Em Salmos 69, 10. Enfim, conforme o prólogo de João, do Evangelho segundo João, Jesus é a tenda, ou seja, é a morada entre os homens. Ele se fez carne e habitou entre nós. Lembram do prólogo? Pois é. Vocês lembram do prólogo? E a palavra, o quê? Se fez carne, ela se fez carnal e armou a sua tenda e habitou entre nós e habita entre nós, né? Habita no meio de nós, né? Então,
conforme o prólogo 1, versículo 14, tá bom? Nele se contempla a glória de quem? A glória do Pai, né? O templo de Jerusalém é suplantado com isso, ou seja, Jesus abole a sua ação, a função do templo, né? No versículo 18 e 20, começa a segunda cena. Os judeus pedem um sinal a Jesus para ele legitimar a sua ação profética no templo de Jerusalém, no templo de Jerusalém, conforme Isaías 38, 7. Jesus retruca, propõe a destruição do santuário, ou seja, da construção do templo, de acordo com Marcos 14, 58 e Mateus 26, 61. Jesus é acusado diante do Sinédrio. Francisca, o que é Sinédrio? Sinédrio seria o Senado judaico, né, com os 70 senadores, aquela coisa toda. Então, de que teria dito, ou seja, Jesus é acusado diante do Sinédrio de que teria dito o seguinte: eu destruirei este santuário feito por mãos humanas e em 3 dias edificarei outro não feito por mãos humanas. Contudo, justamente isso Jesus não diz, de acordo com o Evangelho segundo João, tá bom? Os judeus retrucam, lembram-se de que a reconstrução do santuário demorou 46 anos. De fato, Herodes Magno, ou Herodes o Grande, tinha iniciado a ampliação e o embelezamento do templo de Jerusalém no ano 19 a.C. De acordo com isso, Jesus então atuou na praça do templo no ano 27 depois de Cristo, tá? Na era comum. Todas as obras iriam terminar apenas no ano 64 depois de Cristo, sendo que o templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo. É muita história, né, gente? Mas é assim mesmo. Em 950 a.C., o primeiro templo construído por quem? Por Salomão. Não foi o templo lá que o Edir Macedo construiu, não, tá, gente? Eu sei que a gente tem um templo de Salomão aqui no Brasil, mas não foi esse não, tá bom? Então, em 950 a.C., o primeiro templo construído por Salomão, né? E houve a sua destruição em 586 a.C., né? A construção do segundo templo de 520 a 515 a.C., né? No versículo 21 a 22, conforme a reflexão joanina, Jesus está falando do santuário que é ele, né? Jesus é o novo santuário. E não do santuário feito de pedras, né? O corpo de Jesus morto e ressuscitado é o novo santuário. É um novo santuário, lugar de encontro entre Deus e a humanidade, que substitui o santuário de Jerusalém, ou seja, o templo. Jesus suplanta o templo. Ainda é acrescentado um comentário. Os discípulos entenderam a palavra de Jesus somente depois, fora reerguido dos mortos, terceiro uso do verbo. Quer dizer, eles não a compreendiam durante a vida terrena de Jesus. Conforme João 20, versículo 9. É a ressurreição que faz compreender as palavras de Jesus e as escrituras, as quais falam dele, conforme conforme o capítulo 12, versículo 16, tá? Ambas as palavras, a de Jesus e as das escrituras, têm, no mínimo, o mesmo valor para o Evangelho segundo João. Eu vou parar por aqui essa explicação e vou ler para vocês do versículo 2, que eu comecei. Aliás, do capítulo 2. Tudo aqui demora, gente.
eu comecei a ler do capítulo 2, versículo 13, né? Então, eu vou pegar a minha Bíblia. Aqui eu uso a tradução das Paulinas, Bíblia das Paulinas, tá vendo aqui? Não vou pegar o grego, não, porque vai dar muito trabalho, tá bom? Então, aqui, ó. Eu vou utilizar aqui essa Bíblia. E deixa eu ver aqui, capítulo 2. Aqui, as festas judaicas. Você olha, aqui tá tudo riscado, gente. Riscado não, eu marco tudo quando eu leio, tá, gente? Então, tem tudo aqui. E se você for analisar, também tem a nota de rodapé, as notas de rodapé aqui da Bíblia das Paulinas, ó. Ela é bem recheada, viu? Se você quer aprender, essa Bíblia aqui é maravilhosa. Comprem, em todo o Brasil tem Bíblias Paulinas, tá bom? Então, aqui, olha só, eu vou ler agora o texto para vocês. A primeira Páscoa, o novo santuário. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, ele encontrou os vendedores de bois. Olha, é o capítulo 2 do Evangelho segundo João, versículo 13 em diante, tá bom? Então, estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, ele encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas em suas bancas. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo e as ovelhas e os bois. Esparramou o dinheiro dos banqueiros e virou as bancas. E disse aos vendedores de pombas: tirai estas coisas daqui. Não façais da casa do meu pai uma casa de negócio. Seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Os judeus então lhes perguntaram: que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário, e em 3 dias eu o erguerei. Os judeus então disseram: em 46 anos foi construído esse santuário, e tu o erguerás em 3 dias? Olha o número 3 aí, gente. O número 3 é quando acontecem as coisas maravilhosas de Deus, gente. Vou até arrumar aqui. Eu disse num vídeo anterior, num dos vídeos aí sobre o Evangelho segundo João, que eu nasci no dia 3 de dezembro, mas não, nascido em 3 de dezembro é meu filho Abraham. Eu nasci no dia 3 de outubro, tá bom? Então fica como é que se diz? Fica aí o conserto aí do erro que eu fiz, tá bom? No vídeo anterior sobre João. Então, aqui assim, ó. Respondeu, no versículo 19, Jesus lhes respondeu: destruirei este santuário em 3 dias, e eu o erguerei. Os judeus então disseram: em 46 anos foi construído este santuário, e tu o erguerás em 3 dias? Ele, no entanto, falava do santuário do seu corpo, né? Do seu corpo. Quando foi ressuscitado dos mortos, seus discípulos lembraram-se de que dissera isso e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Então, agora continua, né? Jesus em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Enquanto estava em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram em seu nome, vendo os sinais que ele fazia. Mas o próprio Jesus não acreditava neles, uma vez que conhecia a todos e não tinha necessidade de que alguém lhe testemunhasse a respeito de ninguém. De fato, ele conhecia o que havia na pessoa. Jesus, ele era especialista em fisiognomonia, gente, com certeza, porque ele conhecia a alma das pessoas. Vocês lembram quando eu falei sobre a letra rei, que os rabinos falam a respeito da gente
prestar atenção, observar não a aparência das pessoas, mas a alma, né? A alma da pessoa, que é a centelha divina que se movimenta dentro da pessoa, que é Deus dentro da gente, é Deus em nós, né? Então, aí aqui Jesus aqui, ó, ele conhecia as pessoas, não de aparência, mas ele conhecia profundamente as pessoas. Aí, tá. Então aqui termina a leitura. Depois, no capítulo 3 eu vou falar a respeito de nascer da água e do espírito. Qual é a diferença quando Nicodemos vai a Jesus e vai ter uma aula com Jesus, né? Então, bem legal. Então, ó, já lemos o capítulo 2 o capítulo 2 até o versículo. Já perdi, meu Deus do céu, é muita coisa aqui, gente. Deixa eu ver. Já perdi, tirei aqui, tá aqui. Capítulo 2, do versículo 1 até o 25. Bom, até o 25. Então, capítulo 2, que começou na festa de Caná, na transformação do vinho, né? Então, eu vou continuar aqui no 23, peraí, até o 23, 24, aí depois... Gente, eu acho que eu fiz alguma coisa. Não, eu vou continuar aqui. Então, vocês viram que eu li o Evangelho, eu tinha dado uma explicação até o versículo 22. E aqui, como eu já li essa parte aqui da Bíblia, do Evangelho, então, olha só, no versículo 23 diz assim, Jesus em Jerusalém durante a festa da Páscoa, né? Versículo 23. Então, vai do versículo 23 até o 25. Durante a festa da Páscoa, Jesus permanece alguns dias em Jerusalém, realizando sinais. No Evangelho segundo João, a cidade é o principal cenário da ação de Jesus, diferente dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, né? Então, João já se concentra, né, todas as cenas, os sinais, os semeios de Jesus em Jerusalém, na cidade de Jerusalém, né? E tem quem acredita em seu nome por causa do quê? Dos semeios, dos sinais, dos milagres, né? Tal fé, porém, é avaliada como emoção sensacionalista. Vocês já ouviram falar em, assim, quando alguém diz, é milagre, eu vou ali, vou aqui, porque tem uma música, tem um louvor, tem não sei o quê, tem umas coisas, umas palavras, umas aberturas de palavras que te tocam, quase como como eles usam hoje como os coachings, né, de motivação, aquela coisa toda. Então, é algo mais emocional. E justamente não é isso que Jesus quer. Jesus quer, ele era professor. Então, um professor, ele quer o quê? Que os seus alunos leiam, que os seus alunos aprendam as coisas, né? Para poder se libertarem, gente. Que conhecimento, por incrível que pareça, o conhecimento liberta a gente de um monte de tranqueira. Aqui, ó. No Evangelho segundo João, a cidade é a principal cenário da ação de Jesus, diferente dos evangelhos sinóticos. Tem quem acredita em seu nome por causa dos semeios. Tal fé, porém, é avaliada com emoção sensacionalista. Trata-se de uma fé limitada que precisa de aprofundamento. É aquilo que eu falei para vocês, tá bom? No versículo 24 e 25, Jesus possui um conhecimento divino acerca do ser humano. Conforme o capítulo 1, versículo 48 de João, e Salmos 1, 6. Não dá crédito aos que creem nele por causa de verem os seus sinais milagrosos. Enfim, crer no nome de Jesus exige que a pessoa se declare por ele e que assuma um compromisso profundo assimilando o escândalo da cruz. O que significa isso, Francisca? Significa, meu povo, que a cruz não é para você ficar ali debaixo dela direto como as mulheres ficaram. Elas ficaram por um motivo. Depois elas saíram de lá e foram para suas comunidades, né?
foram realizar coisas nas suas comunidades. Exatamente isso, a gente olha para a cruz porque ela é sinal de morte, sinal de vida também. Por quê? De morte, daquilo que é velho, daquilo que não serve nas nossas vidas. E depois é sinal de vida porque a gente sai, a gente olha para a cruz, a gente entrega para Jesus todas as nossas dores, né? Ele levou sobre si todas as nossas dores, então a gente chega lá, entrega tudo para Jesus e diz: olha, Jesus, está aqui. Todas as minhas coisas estão aqui. Aí você sai de lá e vai cuidar da sua comunidade, vai cuidar da sua família, vai realizar tzedakah, vai fazer caridade aos pobres, aos necessitados, caridade a você também, a você mesmo, entendeu? Você vai cuidar da sua vida, você vai cuidar da vida dos seus filhos. Não, tô brincando, não é pra cuidar da vida dos filhos, não. Tá? Ele diz, olha lá, cuida da sua vida. Então, você vai também ajudar a realizar a justiça de Deus aqui neste mundo, né? Para que o Messias venha, volte, ou então para aqueles que já têm ele aqui, que tenha mais justiça nesse mundo, né? Então, é isso, tá? Tem, né? Então, Jesus possui o conhecimento divino acerca do ser humano, né? E, enfim, o escândalo da cruz, diz, por ele é que assumam um compromisso profundo, assimilando que é o escândalo da cruz. Por que o escândalo, Francisca? Olha, porque para o judeu, para o povo judeu, a cruz é sinal de maldição e escândalo, né? Então, e é um compromisso que você assume. Não é fácil você ser cristão e não assumir um compromisso social em todos os lugares que você vai, na sua vida, aonde quer que você esteja, entendeu? Porque a cruz é justamente para a gente lembrar que ela vai nos dar vida, mas ela também vai se tornar um escândalo para muita gente que não acredita, tá? Tem muita gente que não acredita em Jesus, gente. Tem muita gente que não acredita que isso aqui tudo existe, mas não é a ideia. É a ideia que vem desde Gênesis, né? Daquele Deus organizado, daquele Deus que criou o mundo organizado, com segurança, com abundância, com tudo, né? E se você não faz justiça, nada disso você tem. Nem nesse mundo, esse mundo não se torna um mundo justo, né? Ah, tem que ser um mundo justo e igualitário. Olha, depende do que você pensa o que é igualitariedade, né? O que é ser igualitário, porque não existe essa história de todo mundo ser igual, não existe, porque as necessidades das pessoas são diferentes umas das outras, mas o que a gente pode fazer é respeitar o direito de cada um e dar aquilo que é justo para a pessoa. Eu vou dizer vou dar um exemplo pessoal sobre o que é justiça. Eu, há um tempo atrás, eu achava que justiça, por exemplo, era dar o igual a todos, mas nem todos vão receber igual. Eu tenho 2 filhos, né? E eu achava que os 2 deveriam estudar na mesma escola alemã, aquela coisa toda, né? Eu digo, um teve, então o outro tem que ter também, né? A mesma educação e tudo mais. Só que o que acontece? Nem todos querem e nem todos tem a mesma necessidade, entendeu? Então, o meu filho mais jovem, mais novo, ele não tem na sua alma o desejo, ele não tinha naquela época, né, o desejo de aprender o alemão. O outro não, o outro ele é completamente inserido na cultura alemã, tanto que ele tem dupla cidadania agora, acabou de receber, então tá, enfim, feliz da vida. Mas o outro não, ele gosta do inglês. Ele não é muito fã do alemão. Ele sabe que agora ele tem que aprender o alemão para poder se comunicar com os primos, com os parentes e tudo mais, né? Mas ele não tinha essa necessidade. Então, cada um... Então, e eu achava que aquilo era uma justiça de dar para ele o mesmo padrão alemão, né? De educação que o outro teve. Só que para ele, ele teve uma fase que ele se sentiu muito, assim... quase que oprimido, né? Pela exigência que
existe na cultura alemã, na língua alemã, não é fácil, tá? A não ser que você tenha um grande motivo para aprender Deutsch, né? Então, ou qualquer outra língua, ou qualquer outro idioma. Mas ele se sentia muito pressionado. E aí tem também aquela questão da comparação. E quando há comparação, a gente sempre perde, gente, né? Existia sempre aquela comparação, você é o irmão do gênio, né? Meu filho às vezes era... Enfim, ele tinha sucesso, ele tem sucesso no que ele faz, nas coisas dele, ele não é perfeito, mas ele procura ser bem disciplinado. Então, existia uma cobrança muito grande. Então, naquela época, para mim, era a justiça, né? Dar a ele o mesmo padrão educacional que o outro. O outro teve, né? O outro tem. Só que para ele não era legal. Então, por isso que eu digo, uma justiça igualitária, isso não existe. Porque, por exemplo, eu tenho minhas necessidades, o meu filho, esse meu filho que eu falei, tinha as necessidades dele, o outro tem outras necessidades. Então, cada um de nós tem uma necessidade que vem conosco quando a gente chega nesse mundo, né? Por exemplo, você está aqui nesse mundo como... Eu estou aqui nesse mundo como Francisca, ou você está aí nesse mundo como Adriana, João, Antônio, Ana, não sei, Laura, enfim... Você está aqui porque te deram esse nome, né? E você vem com algo para fazer aqui nesse mundo, não sei o quê. Então, o teu ser, o teu âmago tem necessidades das quais não é a mesma necessidade que as minhas, não são as mesmas necessidades que as minhas, não é a necessidade do teu vizinho, não é a necessidade do teu marido. Então, cada pessoa neste mundo vem com uma necessidade de realização na vida, uma necessidade de justiça, né? Que não vai ser igual para todo mundo, entende? Então, essa história de justiça para todos, eu concordo. Mas justiça igualitária, de igualdade, assim, eu tô falando em relação à matéria, a coisas assim, né? Não existe, não vai existir. A necessidade de um empresário, por exemplo, é diferente da necessidade de alguém que vai ali só trabalhar, vai produzir algo apenas. Porque o empresário, ele precisa gerir um negócio, né? Seja pequeno, médio ou grande. E ele tem que pensar não somente nele, na família dele, e não somente no funcionário, mas tem funcionários que trabalham em empresa ou numa grande indústria, que ele é a única pessoa que alimenta toda uma família, às vezes de 3, 4, 5 pessoas, entendeu? O empresário, ele tem que pensar grande, né? Tem que administrar grande. É diferente de um trabalhador que ele quer receber aquele salário mínimo e, enfim, né? Então, cada um tem a sua necessidade. E ele se sente, às vezes, feliz com o salário mínimo. Ou até menos do que isso. Eu não sei se eu conseguiria. Honestamente, eu não sei se eu conseguiria, né? Então, e existe muito trabalho por trás, né? Muito trabalho. Eu acho que muita gente trabalha muito para ter as suas coisas. Então, essa questão de justiça é para ser debatida, porque nem todo mundo vai ter a mesma justiça. Agora, o que nós todos devem ter onde morar, o que comer, o que se vestir, ter dignidade. Em dignidade, sim, somos todos iguais, né? Perante Deus e perante a sociedade. Mas, em relação à questão de justiça, no sentido de, como eu dei o exemplo, não é igual a justiça para um e para outro, gente, sabe? Eu achava que era justiça, dá para ele isso, mas não era. Para ele não estava fazendo mal para ele, né? Então, depois ele mudou, claro, ele mudou de escola, tudo bem mais perto aqui de casa e tudo, mas ele gosta do inglês, ele é espetacular em inglês, né? Tá aprendendo bem. Mas, e o outro é o inglês, o alemão, enfim.
Mas cada um com seu cada um. E não deve haver essa questão da comparação, nem nas famílias, nem entre amigos, nem com vizinhos, porque cada um tem o seu valor. Cada ser humano nesse mundo é único. É único, gente. Não tem uma outra Francisca nesse mundo, porque se existisse também seria complicado, né? Aguentar duas Franciscas não é fácil. Assim como não existe outra pessoa igual a você nesse mundo. Acredite, você é um ser humano único, especial para Deus e pode ter certeza. Deus tem um ciúme da gente, vocês nem têm noção. Deus é um Deus muito ciumento, né? Então, ele tem ciúme das suas criaturas, dos seus filhos, né? E ele é muito ciumento. Então, por isso, porque nós somos especiais. Embora a gente, às vezes, tem dias que a gente não se acha, né? Mas é isso, tá bom? Então, nós lemos o Evangelho segundo João. Eu espero que vocês gostem, tenham gostado. Então, compartilhe esse vídeo e vamos que vamos, tá bom? Eu desejo que vocês fiquem com Deus, em Deus, para Deus, por Deus. Fiquem na bênção de Deus e compartilhem muito esse vídeo, porque ele é um tesouro da parte do Eterno para as nossas vidas, para a minha vida, para a minha família, para vocês, para a família de vocês, para vocês, para os amigos de vocês. Vamos transmitir coisas boas nesse mundo, gente. Tá bom? Porque tem muita coisa ruim que não vale a pena, viu? E aqui eu fico. Dona Tan, cadê minhas bagagens? Tá bom? Então é isso. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus.